falar sobre o tema, eu recebo hoje a médica neurologista Isabela Feitosa. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, Bruna, obrigada. Doutora, são quantos tipos de AVC e quais as diferenças entre eles? Ótimo. Então, Bruna, o AVC, que é o acidente vascular cerebral, né, a gente divide basicamente em dois tipos. Ele ocorre quando eu tenho uma interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro. E essa interrupção, ela pode ser por uma obstrução, então como se o vaso entupisse mesmo, vamos falar assim, e aí eu levo a ter um AVC isquêmico, então falta fluxo de sangue, de oxigênio para aquela região do cérebro. Então esse é um tipo. E é o principal, em torno de 80% dos AVCs são do tipo isquêmico. O outro tipo seria o AVC hemorrágico, quando ocorre uma obstrução, uma ruptura do vaso cerebral, o sangue extravasa, ele não chega onde deveria chegar nos neurônios, ele extravasa pelo parênquima cerebral, e aí eu tenho o segundo tipo, que é em torno de 20%, às vezes um caso mais dramático, que é o AVC hemorrágico. Então seria basicamente esses dois tipos. Nós falamos de alguns sintomas, mas tem algum sinal de alerta? Por exemplo, às vezes muitas pessoas sentem dores de cabeça, dores fortes, mas quando ligar aí a chavinha do alerta, por ser um dos sintomas do AVC e ser muito comum, né? Ótimo. Então, assim, a cefaleia, a dor de cabeça, ela aparece muito mais no AVC hemorrágico, nesse AVC que seria um pouco mais drástico, mais dramático, né, mais grave. E o que seriam sinais de alarme para uma dor de cabeça diferente, uma dor de cabeça que pode chamar a atenção? Então, uma dor de cabeça que a paciente nunca teve, que ela é a pior dor da vida de uma forma súbita. E ela não começa crescendo aos pouquinhos, ela já é como se fosse, vamos dizer assim, uma punhalada, de uma hora para outra, aquela dor terrível. Uma dor que te acorda no meio da madrugada, você está dormindo, você não acordou porque foi ao banheiro, porque foi beber água, você acorda pela dor de cabeça, então uma dor de cabeça que te acorda, também um outro sinal de alarme. Ou uma dor que vem associado a essas alterações que você comentou, uma dor de cabeça intensa associada a uma dificuldade de fala, uma dor de cabeça intensa associada a uma fraqueza do lado do corpo, uma dor de cabeça do nada que vem com uma dificuldade visual, então a dor de cabeça associada com algum desses outros sintomas também seria uma dor de cabeça de alarme. Doutora, a Marli de Divinópolis fez a seguinte pergunta. Ela sente dormência nos braços. A dormência é sinal de AVC de forma isolada? O que a gente fala? Para ser um AVC, primeiro é um sintoma súbito. Então, ele estava bem e ele começa com uma dormência, no caso. E, geralmente, os sintomas do AVC, a gente fala que ele é de um lado. Então, geralmente, eu vou começar a ter um formigamento só do lado do braço, ou só do lado da face. Uma dormência que já tem vários dias, que às vezes é mais no período da noite, que começa nas duas mãos, os dois pés, geralmente não é AVC. Né? O AVC, ele é súbito. Claro que tem que olhar, às vezes tem alguma outra característica, mas a gente tem muito isso. Os sintomas de AVC, você está bem aqui, de uma hora para outra você tem uma alteração dessas como sensitiva ou motora, e lembrar que tem esse componente mais de um lado só, geralmente. A Alice, do Planalto, ela disse que teve um AVC há 3 anos. Ela continua cega e pergunta se um dia a visão dela pode voltar ao normal. Entendi. Assim, Alice, a gente fala que cada sintoma do AVC, ele tem um tempo para recuperar, né? Então, a gente vê pacientes que ficam acamados e que voltam a fazer fisioterapia e que aí aquele movimento vai recuperando. As características visuais, às vezes, pode ser mais difícil de voltar. Eu costumo, não tem um tempo, né? Não tem quando nem quanto esse déficit vai melhorar, né? O importante é sempre fazer a reabilitação, quando é motor, fisioterapia, quando é dificuldade de fala, fazer fono, o visual acompanhar com exames, tanto oftalmológico como acompanhamento neurológico. Doutora, temos uma pergunta da Selma de Formiga. Ela gostaria de saber a principal diferença entre AVC e aneurisma. Ok. Então, assim, o aneurisma é uma alteração do vaso cerebral, né? Então, o vaso, ele era para ser tipo um caninho, e quando ele fica com aquela parede, vamos dizer assim, flácida, ele começa a formar uma bolinha. Então, sai daquela região e forma uma bolinha ali do lado. Se ele se rompe, aí é o que eu falei, seria um tipo de AVC hemorrágico, né? Aquele exemplo que eu tenho a parada do fluxo sanguíneo por um rompimento do vaso. Então, esse vaso, ele pode se romper por um aneurisma que estava ali formado, aquele vaso ficou flácido, fraco e rompe. Então, o aneurisma que rompe vai gerar um AVC hemorrágico. Outra pergunta, somente pessoas com pressão alta terão AVC?
Não. O principal fator de risco para o AVC será assim, a hipertensão, a pressão alta, a pressão descontrolada. Mas não é o único fator de risco, que é até importante a gente já lembrar, né, Bruno, os outros fatores. Então, o AVC ele pode acontecer em qualquer idade. Pessoas que não têm pressão alta podem sim ter AVC. Quais seriam os outros fatores de risco além da pressão alta, além da hipertensão? Diabetes também descontrolada, né? Pacientes que têm o hábito de fumar, né? O tabagismo, o etilismo também são fatores de risco para o AVC. A obesidade, níveis elevados de colesterol e triglicerídeo também são fatores de risco para o AVC. O sedentarismo também, né? E doenças cardíacas, como arritmias cardíacas, condições de válvulas, alterações do coração, também são fatores de risco para o AVC, não só a pressão alta. Um telespectador pergunta se oferecer bicarbonato para uma pessoa que está tendo um AVC ajuda? Existe bem esse mito, mas vamos deixar bem claro, isso é um mito, né? Não tem nada comprovado, nenhum estudo mostra que isso pode ser preventivo, não. E como evitar essa probabilidade de ter um AVC? Você já comentou, né, dos sinais, isso, dos hábitos saudáveis. Estou em readaptação há 3 meses, ajudando, na verdade, uma pessoa que está em reabilitação há 3 meses. Tem um tempo para a pessoa melhorar? Como os familiares podem ajudar nesse processo? É o que eu comentei na pergunta também anterior, não tem um tempo, quanto aquela pessoa vai melhorar, quando ela vai melhorar. O quanto mais precoce iniciar a reabilitação, fisioterapia, fono, terapia ocupacional, né, é importante, né? A gente fala que o cérebro tem uma plasticidade, uma readaptação, principalmente nos 6 primeiros meses, mas a gente vê paciente que recupera aí depois disso, então é sempre manter essas terapias, essas reabilitações. A Luísa disse que a mãe dela tem 53 anos e há 6 anos desenvolveu uma deficiência na perna esquerda. Pode ter sido um AVC? Ela não dá detalhes dessa deficiência. Fica assim um pouco complicado, sabe, Luísa? Teria que ver o que foi, fazer exames, né? Existem exames de imagem para poder detectar, seja uma tomografia, uma ressonância. Teria que ter mais dados para a gente poder definir. Em casos de AVC, a língua da pessoa chega a ficar dormente? É uma pergunta também. Pode ser sim um dos sintomas. Quando a gente comentou a face ficar dormente, o braço ficar dormente, pode ter uma sensação da hemilíngua, também uma coisa meio metade da língua ficar com a sensação também de dormência. Tem alguns pacientes que podem relatar. Todo sintoma do AVC depende de qual área do cérebro está sendo comprometida. Uma pessoa sem doença crônica, sem pressão alta, pode ter um AVC durante uma atividade física mais intensa? Pode sim, tendo esses outros fatores, né? Às vezes é uma pessoa que tem uma obesidade, ou tem um tabagismo, ou só a idade. A gente sabe que depois dos 55 anos aumenta também a chance de ter AVC. Então, a própria idade é um fator de risco, né? Então, pode ter, sim, alguns sintomas também. Doutora, muito obrigada pela sua participação e pelas informações. Até uma próxima. Eu que agradeço, Bruna.